Paz do Senhor a todos, amém? Hoje o Senhor nos dá o texto de Mateus, o capítulo é o capítulo 15, e vamos ler então, para a gente poder observar esse texto. A tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao teu pai, ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem ao pai, nem a sua mãe. E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego quer outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem saber, sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Vamos por partes, então. O Senhor Jesus chega até esse lugar e os fariseus, e os escribas, para testarem a Jesus, eles perguntam, por que eles não lavam as mãos, como está aqui no 2, não lavam as mãos quando comem pão. E o Senhor diz: Meus discípulos, vocês estão observando que meus discípulos não estão lavando as mãos quando comem pão. E vocês? Vocês já observaram o que vocês fazem? E o que é que os fariseus e os escribas faziam? Bom, eles, por ter aquele intervalo de 400 anos sem ter o Senhor falado à igreja, a Israel, e depois começa o Novo Testamento, aí a partir dali, a partir do nascimento de Jesus, começa a ser contado, através do Novo Testamento. Então, o Senhor Jesus vem para educar aquele povo, mostrar para eles o que estava errado, na doutrina deles. Eles usavam as coisas que Deus tinha dado a eles, as leis, para benefício próprio. E o que os escribas e os fariseus estavam fazendo de errado que Jesus apontou aqui? Bom, as pessoas tinham que atender aos pais, idosos. Então, se o pai ou a mãe não pudessem trabalhar, ou se fosse uma viúva, eles eram obrigados a dispor de recursos, alimentá-los, para que eles sobrevivessem. Então, eles não podiam, as pessoas tinham que manter os seus idosos, E as pessoas daquela época, o que faziam? Diziam que iam ao templo, não podia manter os seus idosos, porque ia ao templo
para ofertar no templo, com a conivência dos sacerdotes. Então, o que os sacerdotes faziam? Eles recebiam aquela pequena oferta, né? E a pessoa gozava o restante. Eles concordavam, eles faziam tipo um negócio, né? Então, se eu tenho que, vamos dizer, eu vou viajar e tenho esse valor aqui para viajar, mas eu tenho que cuidar dos pais idosos. O que eles faziam? Eles pegavam uma parte daquele valor, davam ao sacerdote, outra parte eles iam viajar e chegavam para os pais e falavam o seguinte: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição, porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao pai nem à mãe, nem ao seu pai nem à sua mãe. Quer dizer, eu dando a oferta, eu não preciso honrar meu pai e minha mãe. Era o que os escribas e os fariseus ensinavam naquela época, e Jesus veio com toda a força para ensiná-los, né? Tanto é que eles chamam aqui de hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A intenção do coração era completamente diferente. Eles estavam ofertando a Deus, mas a intenção deles era de sair de fininho da responsabilidade de honrar os pais. Então, esse honrar os pais aqui, né? Alguns até chegavam ao extremo de maldizer o pai e a mãe. É uma questão muito séria, né? Querendo sair da responsabilidade, né? Então, e quanto a isso, o Senhor abominava, né? E então, o Senhor continua falando: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Então, eles ajeitavam, arrumavam. A mesma coisa era com a carta de divórcio. Se aquela mulher já estava não atendendo mais às necessidades daquele homem, ou se ele havia achado alguma outra pessoa que ele quisesse descartar simplesmente a mulher, porque cansou dela, ele chegava ao sacerdote, o sacerdote abria a mão através de uma quantia. Então, ele podia lançar a carta de divórcio com a bênção do sacerdote. E isso era erradíssimo, né? Como né, até hoje. Aí, o que acontece? O Senhor ainda fala assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, o que ele está falando aqui? Que eles estavam reparando que os discípulos não haviam lavado a mão para comer. Existia toda uma ritualística para se sentar à mesa para o almoço. Mas não era por conta da higiene. Aqui o Senhor não está falando da higiene. Aqui o Senhor está falando da ritualística. Então havia uma ritualística para se sentar à mesa para alimentação. Eles não usavam a mão esquerda, que a mão esquerda era para lavar o corpo, eles usavam a mão direita. E nesse caso, como era ritualística, eles só estavam observando o ritual e não o agradecimento, aquele pão, aquela comida que estava ali, porque Deus que havia dado a eles aquela comida, e falavam que bem queriam, tanto é que eles estavam aqui reparando o outro, né, o que o outro estava fazendo, eles fazendo o mal, eles estavam reparando os discípulos de Jesus que não haviam lavado a mão, né, convenientemente para estar à mesa. Então o Senhor fala aqui, né, o que contamina o homem não é que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então nós temos que observar muito como é que nós falamos, como é que nós olhamos para os outros. Porque muitas vezes nós olhamos para os outros com nossos olhos e com as nossas experiências, com aquilo que nós temos de bagagem.
Mas você não sabe a vida do outro, você não sabe a vivência do outro, você não sabe aquilo que o outro experimentou, você não é parâmetro para ninguém, você não é exemplo para ninguém. Você cuida da sua vida e da sua história. O outro cuida da vida dele e da história dele. Cada um tem um caminhar, cada um tem um proceder, né? Uma característica, e todas elas têm que estar pautadas na lei de Deus. Qual é a lei de Deus principal que o Senhor fala? É amar a Deus todo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, porque nós não queremos, né, o nosso mal. E se nós não queremos o nosso mal, nós não podemos ter o mal do outro. Isso é o que é o errado, né? A gente observar o mal do outro e acusar o outro e julgar o outro, e o julgamento só é do Senhor. Então Jesus fala aqui, né? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que o meu Pai celestial não plantou será arrancada. Aqueles homens, aqueles escribas e os fariseus, eles não eram de Deus. Eles não aceitavam os ensinamentos do Senhor. Então, o que acontecia? Eles não fariam parte, né, da igreja do Senhor. Mas o Senhor está lá ensinando para todos aqueles que se quisessem aproveitar da sua palavra. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, quem aceitava aquela palavra daqueles escribas e daqueles fariseus e dos sacerdotes que vendiam as coisas do Senhor, eles estavam caindo, né, na cova, junto com o sacerdote, com os fariseus e com os escribas. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeste que de tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso é que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falso testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que contamina o homem? O que leva o homem à morte eterna? São essas coisas que foram relacionadas aqui. E o que foi relacionado aqui? Você vai querer a sua morte? Você vai querer o seu adultério? Você vai querer a sua prostituição? Você vai querer o seu furto? Você vai querer o seu falso testemunho? Você vai querer blasfêmia? Você vai querer isso para você? Claro que não, ninguém quer. Então, mas isso procede do coração, procede da inveja, né? Então, essas coisas é que as pessoas têm que tomar cuidado. Tem que fazer uma observância delas próprias, né? Mas aí entra na questão: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, que o Senhor fala aqui. Por quê? Por causa da ritualística. Não é o fato aqui de você lavar a mão, o ato de lavar a mão, de se higienizar, como hoje a gente precisa de se higienizar, né? Porque pegando esse versículo aqui, se eu pegar só esse versículo aqui, né? São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Se eu pegar só esse versículo aqui, dá margem para as pessoas que são os negativistas, né? Aquelas pessoas que não aceitam que existe um vírus aí fora, que ele mata. Então, vocês precisam saber que o fato não é o ato em si como uma ritualística. É você saber o que você está fazendo. O que você está fazendo ao lavar as mãos para comer um alimento, né? Você está se higienizando para que aquilo não te faça mal ao seu organismo. Mas a ritualística não te salva de nada. Você lavar compulsivamente a mão, passar álcool compulsivamente, não é? Transformando nisso numa ritualística como se somente isso fosse te proteger.
Porque nós sabemos que somente isso não protege. O que protege, que marca a nossa partida é o Senhor. Então, é esse o recado que o Senhor tem para dar. Cuide de que as coisas do Senhor não se tornem um ritual. Cuide de que as coisas do Senhor se tornem prazerosa para você, para nós. Cuide de não observar o outro, não ficar olhando aquilo que o outro faz ou deixou de fazer, mas cuide de si, olhe para dentro de si, olhe para aquilo que o seu, para aquilo que você está pensando, para os seus pensamentos. Cuide para que você não tenha inveja daquilo que o outro tem. Cuide para não cair nesses pensamentos de morte que estão aqui, de morte eterna, que são pensamentos que está aqui escrito de morte, de adultério, de prostituição, de furto, de falso testemunho, de blasfêmias. Porque isso é morte aqui na terra e morte eterna. Então, eu peço a todos vocês que cuidem, cada um de si, cuide do seu corpo, cuide da sua higiene, cuide do seu caminhar, cuide do seu falar, cuide do seu pensamento. Todos eles pautados, respaldados pela palavra do Senhor. E assim eu entrego a minha rica oportunidade em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.